A paz do Senhor, queridos e amados ouvintes. Hoje vou fazer um estudo sobre as crianças, né? Então, abra suas Bíblias lá em Deuteronômio 5, 6 e 7, que diz assim: estas palavras que hoje lhes ordeno devem estar no seu coração e você deve incultá-las a seus filhos e falar delas sensato na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar, ao se levantar. Então, irmãos, Deus está ensinando aqui para nós ensinar a palavra de Deus para nossos filhos, né? Porque o que eu vejo hoje em dia, né, irmãos? Criancinha de 5, 6 aninhos ali, 3 aninhos, 2 aninhos, com o celular na mão, né? O celular tá virando babá eletrônica, né? A criança berra, grita e os pais já dão o celular, né? Coloca lá uns bichinhos, coloca lá um desenho. Não, irmãos, nós temos que criar nossos filhos ensinando a palavra de Deus, né? E aqui o Senhor nos ensinando, né? Cuidar nossos filhos, orientar nossos filhos dentro da palavra do Senhor, né? Aqui em Salmo 127:3 diz assim: vejam, os filhos são uma herança de Deus. O fruto do ventre é uma recompensa. Então, os filhos são bênção de Deus, né? Para nós. Provérbios 13:24, que diz assim: quem refreia a vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama não deixa de discipliná-lo, né, irmãos? Então nós temos que disciplinar nossos filhos. Aqui, irmãos, está falando da vara, né? Quando que eu posso bater no meu filho com a vara? Eu acredito que até os 7 anos, né, irmãos? Porque depois eles guardam, né? Então até os 7 anos ali é para você educar com a varinha, né? Para educar com a varinha. Aqui onde eu moro, irmãos, é proibido, né? Mas os pais sabem, né, como educar os filhos, né? Porque a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos ensina a bater com uma varinha, né? E se o homem fala que não, né? Porque tem muita lei, irmãos. A lei do homem é ligada com a lei de Deus, né? Já pensou se não fosse lei dirigir com 18 anos, né? Tinha jovem aí com 10, 11 anos dirigindo, matando todo mundo nas ruas, né? Então é lei, a lei é ligada com Deus. Só que tem lei do mundo. Qual que é a lei maior? É a de Deus ou do homem? É a lei de Deus, né, irmãos? Porque o homossexualismo é lei do homem, né? Então, qual que é a lei maior? A lei de Deus. Deus não permite o homossexualismo, então é uma lei que Deus criou, né? Aqui a Bíblia também está ensinando bater, né? Com a varinha. Até uns 7 anos eu acredito que a criança já tem ali o respeito, já sabe das coisas, já entende. Então até os 7 aninhos ali, a criança tem que apanhar com a varinha assim, né? Eu fiz isso com os meus filhos, né? Mas cada um, né, vai fazer conforme o seu coração, né? Tem pais que não precisam nem bater, conversa com os filhos entende, né? Mas hoje em dia, né, irmãos, só conversar, tem que conversar muito da palavra de Deus, né? Eu conheço pessoas ali que conversaram com seus filhos a vida inteira, seus filhos foram obedientes, mas quando ficaram jovens foram para as drogas, né? Então, às vezes o pai e a mãe passaram a mão tanto na cabeça, né? E acabou não ensinando, né, coisas que Deus se agrada, né? Então a gente cada um tem que cuidar dos seus filhos conforme a palavra de Deus nos ensina, né? Provérbios 20:11 diz assim: até mesmo uma criança mostra o que é pelas suas ações, se o seu comportamento é puro e correto. Irmãos, essa palavra aqui é muito forte, que Deus está falando sobre as crianças, né? Até mesmo uma criança mostra
o que é pelas suas ações, se é um comportamento puro e correto, ou seja, tem crianças que é mal, né, irmãos? Tem crianças que devem levar umas varadinhas mesmo, né? Então, Deus está nos orientando aqui, né? Provérbios 22:6 diz assim: eduque a criança no caminho em que ela deve andar, mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. Então, se você educar as crianças no caminho do Senhor, diante da palavra de Deus, lá quando eles estiver velhinho, eles vão lembrar ainda, né? Eles nunca vão esquecer, nunca vão se desviar dos caminhos do Senhor, né? A Provérbios mesmo 22:15 diz assim: a tolice está ligada ao coração das crianças, mas a vara da disciplina afastará delas. Então, a criança, né, pode ficar uma criança tola se não tiver a vara ali para disciplinar, né? A vara é para disciplinar, né, irmãos? Ninguém morre por causa de uma varadinha, né? Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança deixada solta causa vergonha à sua mãe. Olha o que Deus está falando aqui, irmãos, né? Não é verdade? A criança faz maior escândalo lá, pedindo uma coisa no supermercado, querendo uma coisa, exigindo da mãe, do pai, né? Então, a vara repreende essa criança com sabedoria, né? Isaías 54:13 diz assim: todos os seus filhos serão ensinados por Deus, e grande será a paz dos seus filhos. Então, aqueles que são ensinados por Deus diante da palavra de Deus, eles vão ter paz, né? Mateus 19:14-15, que diz assim: Jesus, porém, disse: deixem as criancinhas e não tentem impedi-las de vir a mim, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Ele pôs as mãos sobre elas e partiu. Então, irmãos, tem muitos pais que não deixam os seus filhos ir para a igreja, né? Não querem servir a Deus e não deixam os seus filhos ir para a igreja. Mas Deus está falando aqui que deixa as criancinhas. Se você não quer ir para a igreja, deixa os seus filhos ir com um adulto, né? Um de maior ali, deixa eles ir, né? Que pode ter certeza que eles vão, né, no futuro ser bem instruídos por Deus, né? Marcos 10:13-14 diz assim: as pessoas começaram então a fazer a ele criancinhas, trazer a ele criancinhas, para que tocassem nelas, mas os discípulos repreenderam as pessoas. Vendo isso, Jesus ficou indignado e lhes disse: deixe as criancinhas vir a mim, não tente impedi-las, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo algum entrará nele, né? As crianças têm um coração puro, né? Sincero, né? Quem já viu uma criança aí, né? Você fala assim: eu fui ali e tal, e a criança fala: não, ele não foi, ele estava aqui, né? Então a criança é sincera, né? Ela fala a verdade, né? Então nós não podemos ensinar nossos filhos a mentir também, né, irmãos? Efésios 6:4 diz assim: e pais, não irrite os seus filhos, mas continue a criá-los na disciplina e na instrução de Deus, né? Então não podemos irritar também nossos filhos, né, irmãos? Principalmente os jovens, né? Nós temos que instruir e deixar, né? Porque a gente não pode obrigar ninguém, né? Obrigar nossos filhos até 7 anos, né? Até 7 anos, irmãos, Deus diz que não tem pecado, né? As crianças até 7 anos subirão aos céus, né? Após os 7 anos, irmãos, aí ele vai dar conta da sua alma como nós, né? Porque eu vi muitas crianças já usando droga, traficando, né? Então é disso que o Senhor está falando, né? Muitas crianças aí no pecado já, fumando, né? Se prostituindo. Então
as crianças até 7 anos, a Bíblia fala que é sem pecado, né? Mas depois dos 7 anos ele vai dar a conta da sua alma também, né? 2 Timóteo 3,15 diz assim: e desde a infância conheceu os escritos sagrados que podem torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então, desde a infância, né, irmãos, temos que conhecer a palavra de Deus. Eu conheci a palavra de Deus ali, falei já no meu testemunho para os irmãos, só que peguei uma idade que eu não quis saber, né? Mas para a honra e glória do Senhor, eu tive o privilégio de voltar, né, irmãos? Eu conheci a palavra, eu conheci uma doutrina pesada que, né, as pessoas ali choravam diante do Senhor, né, se arrependendo. Eu conheci, né, muita coisa ali boa, né? O Senhor fazia milagre acontecer, né? Minha mãe começou na igreja quadrangular, irmãos. Na igreja quadrangular ela começou, ela se batizou na igreja quadrangular. E lá não permitia usar calça, não permitia usar televisão. Era uma igreja de doutrina, irmãos. Era uma igreja santa. Mas hoje não é mais, né? Então, as igrejas estão se corrompendo, né? Mas a Bíblia não muda, irmãos. A Bíblia não muda. Ela continua, Deus continua falando a mesma coisa. E ai daquele, né, que está mudando a palavra de Deus, né? Mas aqueles que quiser aceitar o Senhor Jesus, fala assim comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor Jesus, eu quero te servir de corpo, alma e espírito. Me ajuda a obedecer a tua palavra, a tua doutrina. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, então vocês aprenderam um pouquinho sobre as crianças, né? Cada um já sabe diante da palavra do Senhor, né? Que Deus te abençoe e ilumine mais a sua vida, né? Que Deus possa guiá-los conforme a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.